Salazar e o apego ao poder. António de Oliveira Salazar, 1889-1970, é, queiramos ou não, uma referência incontornável na história do país. Com ironia, o filósofo Agostinho da Silva definiu como o mal necessário na época. Escreveu Agostinho da Silva: Portugal partiu uma perna, ele foi o gesso. Fez comichão, irritou, deformou. Quando a fratura ficou curada, o emplastro caiu e o país recomeçou a andar. Também o ensaísta Eduardo Lourenço, um dos intelectuais mais influentes na vida cultural portuguesa, afirmou a propósito: houve um processo de escamoteamento, de recalcamento da sua figura, o que nos impediu de fazer o luto por ele. Quando desapareceu, ficámos aliviados, mas vazios. Não podemos, porém, viver como se ele não tivesse existido, ou como se tivesse sido um simples acidente da história. Ele foi a história. Precisamos ter lucidez para compreender isso, pois o passado condiciona sempre o presente e este o futuro. Distinguindo-se da imagem militarista, agressiva e viril dos regimes alemão, italiano e soviético, não podendo por isso comparar-se a Hitler, Mussolini ou Stalin, ou à sua medida Franco, a verdade é que com Salazar a realidade ultrapassou a ficção. Ele era um homem de hábitos rígidos, ritualizados, tal como o próprio corporativismo, que se tornou num regime austero, púdico, ritualista, cinzento, de chapéus e discursos, granitos e maçãs, vinho tinto e água benta, sempre pesado, sempre previsível, diz Fernando da Costa no seu livro Máscaras de Salazar. No seu gabinete de trabalho, onde se respirava a paz silenciosa de um claustro, sobre a secretária encontravam-se sempre jarras com flores exóticas que lhe eram enviadas por uma admiradora da Ilha da Madeira. Espalhadas pela sala, molduras com as imagens do Papa Pio XII, do rei Jorge VI e da Rainha Mãe, de Isabel II e do Príncipe Felipe, do General Franco e do Presidente Carmona, para além de uma pequena estatueta da Nossa Senhora de Fátima. No armário guardava os seus diários de capa vermelha. Contudo, era no sofá preto de pele, com uma manta pelos joelhos e uma escalfeta a aquecer-lhe os pés, que gostava de receber, refletir ou preparar os discursos para apresentar publicamente. Tímido, avesso a contactos públicos, sentia pavor a falar para multidões, pelo que nunca se dirigia à nação de improviso. Apesar de adorar cinema, não se permitia esse género de distrações, como rejeitaria outros prazeres que o desviassem da exclusividade do exercício da governação, que encarava com sentido de abnegação, responsabilidade de serviço público e espírito de missão. Dizendo ser o poder um fardo do destino que exercia como instrumento providencial, agarrou-se, porém, às suas rédeas, exercendo de forma centralizada, solitária, obstinada, quase absoluta. O apego ao poder, a falta de confiança nos seus colaboradores ou um ego inflamado que o levou a querer assinar pelo seu próprio punho todas as medidas importantes, fizeram com que nunca tivesse preparado a sua sucessão e levaram-no a acumular com o cargo de Presidente do Conselho o de Ministro das Finanças, de Ministro de Guerra ou de Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa associação sem precedentes. Sedentário por natureza, uma pequena deficiência num pé obrigava-o a usar calçado corretor, o que não lhe permitia grandes caminhadas, as suas saídas diárias resumiam-se a pequenos passeios dados, de preferência à meia da tarde, depois da sesta, nos jardins do Palácio de São Bento, onde gostava de sentir a presença de crianças a tagarelar à distância. É nesse contexto que duas meninas das relações familiares da governanta Maria de Jesus, as chamadas pupilas de Salazar, de quem chegou a alimentar-se boatos de que seriam suas filhas, foram acolhidas no palácio, onde serão criadas até à idade adulta. Durante esse período, possuía uma espécie de família de aluguer, amenizando perante os portugueses o perfil severo e frio de dirigente coimbrão, a sua postura tímida e algo reservada. Vivia uma existência de quase reclusão em São Bento, ou durante o período estival,
no forte de Santo António do Estoril. A jornalista francesa Christine Garnier, no seu livro Férias com Salazar, escreveu: o próprio ar do oceano só pode respirar do alto de uma muralha, como um prisioneiro. Perito num jogo de ausências e de presenças, alternava períodos de silêncio e de reserva, com períodos de maior exposição pública, preservando assim a sua imagem e dando-lhe uma áurea de mistério. A maior parte dos portugueses que governava nunca o tinha visto. O francês Robert Bresson, um dos mais conhecidos especialistas da obra de Fernando Pessoa, escreveu: Salazar não é um chefe que se ame, mas um técnico do poder, que se admira e em quem se tem confiança. Aliás, não é admirado por aquilo que faz. O seu prestígio vem daquilo que a priori se acreditou que era capaz de fazer. Fernando da Costa refere: íntimos diziam-no sensível, piedoso, íntegro, genial. Adversários revelam-no cínico, despótico, pervertido, manhoso. Amigos garantiam-no misógino, casto e sublimado de sexualidades. Inimigos asseveram-no secreto de aventuras, amancebado com a governanta Maria e pai de 2 afilhadas. Possuía uma personalidade complexa, cheia de contradições em si mesma, sensível e inteligente, frio e prudente, autoritário, pretendendo dar uma imagem de político decidido e forte, atravessou, não raras vezes, períodos depressivos de grande indecisão e insegurança. O cardeal Cergeira referiu, e passo a citar: nunca vi tantos contrastes na mesma pessoa. Aprecia a companhia das mulheres e a sua beleza e, no entanto, levou uma vida de frade. Nele chocam-se a todo instante o ceticismo e o entusiasmo, o orgulho e a modéstia, a desconfiança e a confiança, a bondade mais tocante e, por vezes, a dureza mais inesperada. O que é certo é que, inacreditavelmente, se aguentou quase meio século à frente dos destinos de Portugal, deixando-nos uma pesadíssima herança, uma herança da qual ainda hoje não nos libertamos. Gratidão e não se esqueça, se gostou deste vídeo, clique no gosto e partilhe-o com os seus amigos. Até à próxima.